Olá, este encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 12 de maio de 2021 e nós ali conversamos sobre o capítulo 23, que chama Guerra contra Ti Mesmo, e falamos sobre a introdução deste capítulo e também a parte um, que se chama As Crenças Irreconciliáveis. A gente foi desnudando um pouquinho sobre qual o significado dessa guerra, né? Qual o significado, como que a gente pode olhar para tudo isso, né? Essa guerra interior e a guerra que a gente trava no nosso dia a dia. Nós acreditamos que isso possa ser útil para todos os estudantes. E se você achou que foi útil para você, por favor, inscreva-se no canal, dê um joinha para a gente e faça um comentário. Nós agradecemos muito. Abraços. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre o nosso curso e a gente volta hoje, né, no mesmo assunto que a gente tinha pensado lá, né, em conversar no último encontro, porque ficou um pouquinho vaga a coisa, né? Ficou um pouquinho vaga. Eu não sei se tem alguém que leu, se quer começar ou com alguma pergunta ou alguma coisa. Se não, eu começo aqui. Deixa eu só pegar umas anotações que eu fiz aqui. Peraí. A primeira linha da introdução, né? E daí a gente pode começar por ela. Ele fala assim, ó. Tu não vês que o oposto da fragilidade e da fraqueza é a impecabilidade? Eu acho que tudo se resume nisso, né, moçada? Tudo se resume nisso. Como a gente não tem, cadê o zoom aqui? Como a gente não tem muita muita noção, né, de toda a culpa que ele diz mesmo que ela é inconsciente. Então, vejam, a gente tem, né, um contexto de condenação, um contexto de autocondenação, mas a gente não tem consciência disso. Então, o que o curso faz? Ele vai trazendo para a gente a consciência desse contexto de condenação. Para que ele faz isso? E ele vai mostrando ao mesmo tempo, por isso que a gente está falando que é tudo ao mesmo tempo, ele vai mostrando que o que a gente está vendo ali fora, na verdade, é a projeção dos nossos próprios pensamentos ou das nossas crenças. Aí ele faz isso para que a gente possa entrar em contato com essas fantasias, né, de culpa. E aí, entrando em contato com elas, a gente já vai pedir uma ajuda ou, né, para o nosso perdão, né, o perdão verdadeiro, para que a gente possa, é, então, saber, né, ou entrar em contato com a nossa, com a nossa divindade mesmo, né, ou com o nosso guia interior, enquanto a gente não aceita que nós e ele somos um, não é? Porque aceitar que a gente é um com o Espírito Santo ainda vai um pouquinho de tempo, né? Afinal de contas, tantas coisas inadequadas que a gente pensa sobre a gente, né? E quanta coisa que a gente acha que a gente tem que melhorar. E então, por isso, mas aí a gente precisa. E de que forma que ele faz isso, né? De que forma que o autor do curso faz isso? Ele vai mostrando os detalhes, né? Ele vai mostrando em detalhes as coisas assim pra gente. Nesse pedacinho mesmo, né? Peraí, deixa eu voltar aqui para vocês, peraí. Nesse pedacinho mesmo, olha só, ele fala assim, na linha 6, tá? No primeiro parágrafo da introdução, ele fala assim: a crença em inimigos é, portanto, a crença na fraqueza. Veja, ao mesmo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Todas as coisas vão mudando a nossa mente, e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, é isso que eu quero dizer. A gente vai começando a acreditar nele que
o que eu tô vendo lá fora é uma projeção do que eu tô vendo aqui dentro. Eu vejo algumas coisas ali fora que eu não concordo, tá? Mas eu não concordo porque, tá bom, pode ser coisa realmente ruim, pode ser coisa, né, e tal. Só que ele vai falando, ó, olha para dentro e vê uma coisa. Vê que você tem tantos pensamentos de autocondenação que você olha para fora e vê o que? O inimigo que você não quer enxergar aqui dentro, tá? Aí, quando a gente lembra disso, o que vai acontecendo, né? Vai acontecendo que a gente vai perdendo o medo daquilo que a gente pensa que está vendo ali fora. Então, e é assim, até a Edna estava me dando um retorno, né, um testemunho do que ela estava vivenciando esses dias, porque realmente tudo acontece ao mesmo tempo. Olha, a gente vai, por exemplo, alguém que eu acreditava que pudesse me fazer algum mal, eu paro para olhar isso para dentro, eu paro de olhar para essa pessoa dessa forma, ou vou desconfiando, né, do jeito que a gente sempre fala, eu vou desconfiando daquilo que eu acho que é o certo, ou que eu acho que eu estou certa. Aí, não sabe Deus como, dá um tilt, e a gente começa a não pensar mais naquela pessoa daquele jeito. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nem tem consciência disso. Aí a gente pensa assim, tá, então eu olho para aquela pessoa e nem vejo mais como um inimigo. Mas o que vai acontecendo com todo o resto? Vai na vibe, entendeu? Vai indo tudo. Eu vou deixando de ter muitos medos, né? Muitos medos. Medos, sabe? De tudo, né? Assim, da minha situação financeira, da minha coisa, por um exemplinho, por uma cura, uma cura, olhar para uma pessoa de forma que ela não é mais a minha inimiga, sabe? Olhar para uma situação e saber que a minha segurança está sempre em Deus. E aí, até por isso que, e a Edna ficou brincando comigo agora, né? Falando assim, que até por isso eu fico repetindo para vocês o tempo inteiro: olha, veja, a situação que a gente dá conta. E aí, é assim, parece, né? Até lembrei até de falar para ela, parece que eu estou falando que tem hierarquia, que tem uma situação que é difícil e outra fácil, que uma é importante e a outra não é. Não é isso. Ela tem uma hierarquia para nós, entendeu? Para nós, como eu já brinquei com vocês várias vezes. Olha, pode ser que se eu contasse meus problemas para vocês, vocês iam falar: Nossa, mas eu tenho dó, não, sabe? Isso aí é muito fácil de resolver. Tem dó, né? E pode ser que algum de vocês conte alguma coisa para mim e falar: não é possível, você acha que isso daí é um problema? Tenha dó, entende? Então, a gente vai, mas agora, nas situações que são difíceis para mim, então aí eu me respeito, ok? Eu me respeito. Então, assim, ó, agora eu não dou conta de olhar para essa. Então, eu começo a olhar para outras situações, né? E quando a gente fala olhar, a gente está falando sobre, né, encarar todo esse arsenal de pensamentos, ou o todo do sistema de pensamento que o curso está apresentando para a gente, tá? Veja, a matéria-prima desse mundo é medo ou culpa, tá? Tanto faz, tá? É medo. Aí, esse medo é o que eu vejo ali fora, é só um reflexo que tem dentro. Eu não tenho que consertar ali fora, aliás, nem conseguiria consertar lá fora, tá? Porque não dá. O que eu tenho que fazer, pelo menos eu estou acreditando e estou sentindo, né, dia após dia, mais confiança no autor desse curso. Né? Ou mesmo que você não goste muito do Jesus, porque tem a imagem do Jesus histórico, entende? Você consegue olhar para dentro e consegue ver que existe, né, essa luz, existe um amor que não é desse mundo. Mas isso tem que ser aos poucos. Por quê? Porque a nossa identificação com o corpo mais a personalidade é praticamente total, não é? Ela é praticamente total, não adianta negar. Aliás, seria meio insano negar, né? Aí a gente começa, mas a partir do momento em que
a gente começa a fazer esse trabalho todo junto e a gente começa a enxergar aquilo que o autor do curso fala para gente, ó, existe em você uma luz e essa luz vai te mostrar que você é inabalável. Essa luz vai mostrar para você que você não pode sofrer nada, que a única coisa que pode te atingir é Deus, o que vem de Deus. De milhares de formas ele fala isso, né, nesse curso. De milhares de formas, mas então assim, a cada vez que a gente pega uma forminha, né, um detalhe do que ele fala, a cada vez que que a gente fala, que a gente olha para isso, esse detalhe já se encaixa em qualquer coisa que a gente esteja vivenciando. E este detalhe vai fazer com que a gente é, como fala, aplique, né? Aplique é um pensamento, tá? Mas a gente aplica em tudo o que a gente vê ou em todas as, é, as situações que a gente está passando, né? Aos medos que a gente tem, aos pensamentos que a gente tem e por aí vai, tá? Ó, eu vou lá ver mais um pedacinho do que eu tinha anotado, mas se alguém já quiser falar alguma coisa ou perguntar ou qualquer coisa, vai falando, tá? Ó, quando a gente, o que que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, que quando a gente acredita que tem um inimigo, a gente luta contra ele, a gente vai tentar enfraquecer esse inimigo, e aí a gente vai achar que a gente teve êxito, porque a gente está lutando, porque é isso que a gente tinha que fazer. Só que, na verdade, o que está acontecendo é que é, a partir do momento em que eu sinto que eu tenho um inimigo, eu já contei para mim, mas eu não tenho consciência disso, que eu sou muito fraquinha e que eu sou completamente atingível por esse inimigo, tá? Então, quando a gente tem, né, algo que a gente precisa lutar contra, esse algo que a gente tem que lutar mostra pra gente que a gente é fraquinha, tá bom? Eu sei que a nossa plateia é bem heterogênea, mas talvez fique fácil da gente pensar assim, ó, né, o que que ele fala quando ele tá falando isso. Quando você não sabe disso, tá? Isso é inconsciente. Você pensa que você tem um inimigo, que você tem que lutar contra ele. Então, você luta contra ele, você está dizendo: olha, você é forte, você me atinge. Mas não é só isso. Quando eu me convenço, eu estou falando de forma inconsciente, tá, gente? Quando eu me convenço de que eu sou atingível por qualquer coisa que não venha de Deus, eu estou dizendo para mim mesma, sem saber, né, num nível inconsciente, que eu sou separada. Se eu sou separada, porque eu sou separada de vocês, portanto, separada de Deus, tá? Se eu sou separada, é porque fui eu que me separei do Deus. E se fui eu que me separei do Deus, eu sou culpada. Aí tudo de novo, sabe? Vem toda essa carga aí, eu acredito em todas as coisas que estou vendo, eu acredito que todas as coisas que eu estou vendo, como eu estou vendo, são certas, tá? Estão certas e são verdadeiras e são reais, ok? Tá? Então é isso, tudo vai acontecendo na mente da gente. Descobrindo, né, tirando as coberturas que tem de cada detalhezinho, né, em cada vidinha nossa aqui, é, em cada contexto, né, em cada contexto, ou como diz uma aluna minha, em cada novelinha nossa, né, nas nossas novelinhas particulares, em cada vez que eu olho para isso, eu fico mais próxima de desmistificar, né, de desnudar essa mentira que eu fiz para mim mesma, né, de que eu sou a Maria Amélia, que eu sou esse serzinho, que eu tenho essa vida com né, com esses detalhes, portanto eu não sou o filho de Deus. E aí, cada vez que eu olho para essas mentiras todas, né, cada vez que eu desconfio delas, e pode ser só um pouquinho, pode ser só um minutinho, cada vez que isso acontece, eu me aproximo mais da verdade, né? E, de novo, tá bom? Essa verdade,
ela tem que englobar a todos, porque enquanto eu me vejo, né, diferente de alguém, eu estou no medo outra vez. E é até por isso que a gente estava falando que um pouquinho antes, né? Nos 15 minutos de fofoca que a gente tem. Então, a gente estava falando antes da gente começar oficialmente, né? Às 19h30. A gente estava falando, porque esses detalhezinhos que a gente vai desnudando e que a gente vai saindo deles, né? Que dessa crença absoluta, né? Na realidade disso tudo, só um pouquinho que a gente sai disso, a gente já chega mais perto da verdade e isso vai fazendo um alicerce muito grande para nós, né? E a gente começa a respeitar as pessoas dentro do medo delas, né? Porque cada um tem um medinho diferente e a partir desse respeito que a gente tem em relação às outras pessoas, qualquer pessoa, um detalhe a partir deste momento, eu começo a ter um respeito por. Eu nem sei direito como isso acontece, mas eu tenho um respeito por mim muito grande. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou forçar a barra quando eu tiver com medo. Eu vou ser mais gentil comigo. E essa gentileza reflete, então, né, reflete assim a memória que eu tenho de quem eu realmente sou, tá? Eu não sei se isso fica claro do jeito que eu estou falando, e eu também acho que se vocês quiserem, né, me interromper ou falar ou completar alguma coisa também, eu vou agradecendo, tá bom? Oi, Maria Amélia. Oi, querida, Oi. pode Eu falar. posso contar o que eu estava te contando? Rapidinho, não vou Por assim me. favor, conte, falei para você, isso ajuda muita gente. Fala lá. Então vamos lá. Eu era uma pessoa que antigamente, muito antigamente, eu acreditava nessa coisa de energia, né? Ah, isso tem uma energia boa, isso tem uma energia ruim e tal. Então eu nunca gostei de caveira. Era uma coisa assim que eu nunca gostei. E há um tempo atrás, eu vi uma camiseta, né? Um tempo atrás que eu falo, umas 2 semanas atrás, eu vi uma camiseta de caveira, fui lá e comprei. E aí, Maria Amélia, que é isso que eu acho, que é esse sentimento que eu estou perseguindo, sabe? Essa coisa assim de amplitude mesmo, né? Quando eu vi a camiseta, aí eu fiquei pensando, isso aqui não vai me trazer uma coisa ruim, nem uma coisa boa, né? Isso não é nada, isso é uma forma, né? É uma coisa que eu preciso para o meu dia a dia para pôr, uma roupa, não tem nada a ver, né? E só que aí abriu tanto para mim que aí eu vi que o que que eu tinha? Eu tinha um preconceito enorme com pessoas que tinham caveira. Então, se eu visse alguém tatuado com caveira, alguma menina com camiseta de caveira, para mim aquilo já era o lixo, sabe? E hoje não. Eu olho e também não acho assim, ai, que maravilhoso ela tá com caveira. Não, né? É indiferente. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com nada, né? Eu acho que eu superei essa coisa, eu passei a deixar de ver aquele exteriorzinho, né? Aquela caveirinha de fora. É uma pessoa, né? É um meu irmão, né? Talvez futuramente eu vá ter isso muito mais claro para mim, né? Independente de ver aquela barreira, né? Eu passar aquilo, não tem, e para tudo. Então é isso que eu estou buscando, que essas semanas foram muito assim para mim. Esse sentimento de amplitude, de que a gente não é, sabe, nem bom, nem mal, nem nada. É um desapego total, né? E lembrava sempre do que você falava, né? O pequenino passo, que eu falava, gente, é uma caveirinha, né? É uma camisetinha. Mas muda totalmente para mim. Mudou pensamento e aí comportamento. Porque daí eu vejo gente na rua hoje, o meu comportamento mudou, né? Uhum. E o livro fala, né? Você não precisa mudar comportamento. Ele é tão esperto que ele fala isso pra gente, porque se você já lê lá, não, você vai mudar, você já fala, né? Ai, meu Deus, né? Eu tenho que mudar isso, tenho... Não tem. Mas depois quando você entende, né? E aquilo fica tão dentro de você que é tão eu não, olha, eu não sei, Maria Amélia, eu acho assim, só quando a gente sente isso, é uma amplitude de pensamento, é aquele instante santo que eu guardei, aquela sensação muito gostosa, né? E eu quero reviver aquilo com outras coisas e ampliar, né? Com certeza. Então, obrigado, viu, pela oportunidade, né? Eu quero ouvir você A falar gente mais coisas. agradece, nós agradecemos. Obrigada. Então, aí, olha lá, muito bom. Aí, Edna, aí, moçada, é assim, ó, isso reforça.
né? Cada vez que a gente tem uma experiência como essa, reforça aquilo que o autor do curso fala desde a primeira linha. As coisas no mundo, elas em si mesmas e por si mesmas, elas não têm nenhum valor, nem bom, nem ruim. Então, o propósito que a gente dá a elas, né? Ou o significado que a gente está dando, sabe? Aquilo que, né, que a gente vai olhando e vai falando, nossa, mas, nossa, peraí, né? Sei lá, tem uma plantinha aqui do lado, né? Vai que ela seja a pimenteira, que vem alguém aqui, seca a pimenteira, entendeu? É assim, o que a gente vai lembrar é que as pessoas, pelo menos assim, é o que a gente lembra como iguais, né, das pessoas, é que as pessoas estão sempre ou numa ou noutra energia, né? Ou é amor, energia não digo, mas sentimento, né? Ou é amor ou é medo. Então, aí a gente pode olhar para tudo como isso. E o que que eu tinha quando eu tinha horror de pessoas com caveira? Eu tinha medo. Fim, não tem mistério, né? E aí é bem possível que se uma pessoa, se eu estou com medo, eu estou falando da caveira para a gente pegar no pé da Edna, mas porque ela deu esse exemplo, tá bom? Mas era bem possível que se entrasse uma pessoa, e eu tinha medo disso, entrasse uma pessoa aqui com uma camiseta de caveira, eu ia achar que a pessoa secou minha pimenteira ou que os meus negócios não deram certo porque ela entrou aqui, né? Ou porque, sabe, qualquer coisa ligada à caveira. E aí, ah, não, aí também já é demais, né? A barata não, entendeu? Então, assim, se entrasse uma pessoa com uma camiseta de caveira aqui e eu encontrasse um inseto, eu teria certeza, né? Eu sou a Edna agora, teria certeza que foi porque a pessoa com a camiseta de caveira entrou aqui. Então, qualquer coisa que der errado, eu vou responsabilizar aquilo que der errado, né? Qualquer coisa que eu ache que não é bom para mim. E aí, veja, não é só não é só a gente começar acontecendo tudo junto, né? Não é só o fato de eu já não responsabilizar mais, né, as pessoas com camiseta de caveira, né? Ou qualquer pessoa que eu acho que tem os olhos de seca pimenteira. Mas não é só o fato de eu não mais responsabilizá-las, mas também junto com isso vai acontecendo que eu resgato o meu poder. O que quer dizer resgatar o meu poder? Não, agora eu vou pegar um inseticida e vou matar a barata? Não, agora eu simplesmente. Não, eu só resgato o meu poder de olhar para o objeto, qualquer objeto, né? Qualquer objeto. A gente fala muito das coisas ruins, mas a gente também pode falar das coisas boas, tá? Mas eu resgato o meu poder de saber que se eu estou me sentindo mal por causa daquele objeto, sou eu que estou fazendo isso. E se sou eu que estou fazendo isso, eu posso desfazer, tá? Nunca lutando contra. Nunca, senão nós vamos cair naquilo que a gente está lendo neste capítulo, tá? Neste capítulo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque tem uma coisa que é super importante aqui. Eu acho que a partir disso a gente pode, sei lá, conversar, né? Conversar mais e alguém falando sobre isso. Ó, eu separei um negócio aqui. Peraí. Espera só um pouquinho, gente. Ó, vamos lá. Esse capítulo inteiro, ele chama então a guerra contra ti mesmo, tá? Às vezes, a gente pode pensar que essa guerra contra a gente mesma é só essa parte que eu estou falando. Olha, a gente a gente fica com os pensamentos de inadequação, a gente se condena, a gente quer se corrigir toda hora, tem muita coisa para fazer de condenação e tal, toda hora tem que, né, tirar esses pensamentos. Mas se a gente tem um olhar mais atento, tá, para essa parte daqui, o Jesus também está dizendo que quando eu tenho
qualquer diferença, né? Diferença no sentido de contra, né? De contra. Quando eu tenho qualquer diferença contra alguém, né? Quando eu tenho, e pode ser pequenininha, né? A guerra é contra mim mesma. Tá? Eu não sei se isso fica claro para vocês, eu não sei se isso soa coerente para vocês, e se não soar coerente para vocês, para alguém, né? Põe para a gente aqui, porque para todo mundo é muito útil. Tá? Para todo mundo tem as mesmas dúvidas. Aliás, era isso que eu queria completar quando eu estava falando, né, sobre a gente não vê as diferenças, porque assim, ó, se eu tenho medo de barata, sinto muito, gente, a mente é una, todo mundo tem, tá bom? Vocês podem não achar que é dela, mas aí todo mundo tem. Se alguém tem medo de Covid, então, assim, todo mundo tem, tá? Então, é isso que acontece, tá bom? É isso, todo mundo tem. E não adianta, então, a gente achar que a gente é muito mais legal, muito mais poderosa do que outra pessoa que tem, teoricamente, mais medo. As mentes são unidas. E a partir dessa consciência, a gente vai, então, lembrando da unicidade. Lembrando da unicidade, nosso medo vai diminuindo, tá? E a gente vai tirando as diferenças, os medos vão diminuindo. Tem a Adriana escreveu aqui no chat, ó. Lutar contra, isso é o que eu acho mais importante, deixar de fazer. Mas como não fazer se o medo e a autocondenação inconsciente está sempre presente? Então, Adriana, isso mesmo, tá? Ela vai estar sempre presente enquanto você achar que você é a Adriana e eu sou a Maria Amélia. Mas o que vai acontecer? Quando você se toca em alguma coisa, quando você se toca em algum detalhe, é esse que você vai trabalhar, tá? Veja, se a gente ficar escrafunchando tudo que tem lá dentro, não, eu vou descobrir tudo, porque eu vou perdoar tudo, ó, tenho que confessar para vocês que isso já aconteceu comigo, tá bom? No início dos meus estudos, eu falava, não, eu vou descobrir tudo, entendeu? E vou perdoar tudo, e vou acabar com esse negócio logo, sabe, tudo, e isso é bem insano, né? Porque, assim, se a gente descobrir tudo, primeiro que nunca ia ser uma forçação de barra, tá? Nunca ia ser uma forçação de barra, ia ser sempre, isso seria sempre burrice, porque eu ia estar lutando cada vez mais contra mim, entende? Então, o que o cara quer, o que o autor do curso quer? Ele fala assim, ó, relaxa, vamos lá. O que você tem para hoje? O que você tem para hoje? Olha, hoje aconteceu uma pessoa me cortar no trânsito, entendeu? Aí eu fiquei nervosa. Ah, então tá. E aí, pode ser até que eu tenha falado um palavrão, né? Aí, então tá bom. Vamos lá. Fiz tudo isso. A partir disso é que eu posso brincar comigo, tá? E eu falo brincar porque a coisa tem que ser mais leve mesmo. Não é que tem que ser. A coisa deveria ser mais leve. Vejam, né? Eu tenho uma aluna que fala: você não vai falar isso para mim porque eu não aguento mais você falar isso para mim. Mas eu tenho que falar. Também eu tenho que falar para vocês porque não tem outro jeito. Se a gente não tivesse nada, se a gente não tivesse raiva, se a gente não tivesse ódio, se a gente não tivesse ansiedade, o Espírito Santo não tinha matéria-prima para trabalhar com a gente. Então, entrar em contato com isso não é ruim, pode ser divertido. A gente fala, Maria Amélia, outra vez, querida, nossa, como é lerdinha, né? Então, é lerdinha, por quê? Porque tem de novo, sabe? Então, e a gente vai brincando. Essa é a matéria-prima para ele trabalhar. Olha, fiquei brava no trânsito, falei até um palavrão e tudo mais, aí eu vou lembrar de tudo. Ó, primeiro, o cara que me fechou não me conhece. Segundo, o que está acontecendo ali? Está acontecendo que eu estou dentro de um contexto que eu mesma fiz, né? O cara, aí no fim, eu vou chegar lá no fim. Estou lembrando, ó, eu estou encurtando a história aqui para vocês, mas eu vou chegar lá no fim e vou lembrar que, na verdade, a pessoa que fez qualquer coisa comigo, ela tá, na verdade, ela está me mostrando o meu próprio contexto, não é? O contexto da minha própria mente, tá bom? Deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó.
E as pessoas que vieram a óbito pelo Covid, né? Acho que deve ser Covid. Projetaram isso? Tá. Veja, deixa eu ver, Valéria. Valéria, a projeção, que é assim, é uma propriedade da mente, ela precisa ser muito compreendida, mas ela tem que ser compreendida no todo, tá? Nós somos uma mente, uma só, sonhando que são muitas. Então, a projeção de quem não está mais, né, no corpinho, por causa do Covid ou por qualquer outra coisa, nossa projeção também, é de todos nós. Ela foi pulverizada, tá? Ela é pulverizada e é o acaso, ok? Não existe isso. Se a gente pensar em individualidades, né, de projeções individuais, no sentido de que, olha, alguém que veio a largar o corpinho com o Covid ou qualquer outra doença, né, ela tinha sei lá, uma projeção ou, né, tinha um contexto com mais raiva ou mais ódio ou mais qualquer coisa, né, eu falo raiva e ódio, mas pode ser qualquer coisa, do que eu, o que eu vou fazer? Na minha mente, tá? Eu vou acreditar que eu sou diferente dela e que eu sou melhor que ela, e aí essa diferença barra todo o nosso raciocínio, ok? Se a gente tiver um pouquinho só de eu não digo nem de humildade, mas assim, um pouquinho só de serenidade e subir acima do campo de batalha, né? Ou seja, a gente olha o mundo lá de cima só um pouquinho, a gente vai ver que tem um monte de coisa acontecendo, que elas, na forma, elas são todas diferentes, mas no conteúdo é o mesmo, tá? E, ó, moçada, a projeção é algo que a gente teria que falar muito extensamente. No meu curso, eu tenho 5 aulas que falam só sobre projeção, para a gente poder entender, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. É que tem bastante pergunta. Peraí, agora já foi. O Rodrigo está arrumando aqui para mim. Pelo que eu entendi, o Jocélio. Pelo que eu entendi, o curso tem uma visão não dualista da realidade. Mas quando o curso fala da voz do ego e da voz do Espírito Santo, ela não estaria entrando numa visão dualista? Perfeito, Jocélio, perfeito. E assim, ó, veja, ele tem que usar, ele precisa usar uma linguagem dualista, porque senão a gente não entende, tá? Não tem como, a gente nunca vai entender se ele não usar uma linguagem dualista. Tudo que acontece aqui no nosso contexto é tudo dual, não tem como, tá? Então, e aí o Jesus precisa pegar o ponto onde a gente pensa que é aqui, né? Que é aqui neste mundo, interagindo com outras pessoas, que na verdade são outras Maria Amélias, né? Então, é tudo Maria Amélia, mas eu não acredito nisso. Então, ele tem que pegar esse contexto, eu achando que eu sou um corpo, e aí essa linguagem precisa ser dualista, senão a gente não entende. Mas é isso mesmo, tá? Muito bom. O que mais que tem aqui? Você arruma para mim, Rodrigo? É isso? Ok. Ok. Então, tá bom. Então, é isso, ó, tá? Pode continuar, a gente entra dentro desse contexto mesmo e nós vamos conversando, ok? Então, ó, a guerra contra ti mesmo, né? Que é a única coisa que a gente tem, que judia da gente, pelo menos é isso que ele diz, né? É a única coisa que realmente te maltrata, é essa guerra contra ti mesmo. Num contexto mais generalizado, né? Num contexto mais generalizado, é assim, nós estamos vivendo aqui nesse contexto dualista, né? Nesse mundo dual, na realidade que a gente tem, nessa coisa que a gente pensa que é real, a gente está vivendo aqui e a gente inclusive luta para que essa condição permaneça. Isso tudo é inconsciente, tá?
Então, a gente vai lutando para que essa condição de especialismo, né? Maria Amélia, super importante, nossa, etc, etc. A gente vai lutando para que isso continue, porém, né? Porém, tem lá dentro, em algum lugar, tem uma memória, né? Essa memória de que nós não somos esse serzinho frágil, impotente. Então, essa memória existe lá. Entre elas, né? Porque elas são dois extremos. Então, entre elas, existe um conflito aqui. Se a gente acreditasse verdadeiramente que a gente é só esse serzinho, que isso aqui não é nada, aliás, que isso aqui é tudo que a gente tem, né, e tudo mais, não haveria conflito. Desculpa. Não haveria conflito. Porém, existe uma memória e essa memória vai falando para a gente o tempo todo e vai mostrando para a gente que nós não somos só isso, não é? Então, essa briga entre um polo e outro, essa briga é uma briga muito chata, muito nojenta, que é o que faz a gente sofrer muito. Tá? Eu não sei, e também não sei se isso fica claro para vocês, entende? Se a gente não tivesse nenhuma dúvida de que esse aqui é o mundo, né? Tá tudo certo, não tem problema, nós só temos isso, essa aqui é a nossa única realidade, a gente não ia nem sofrer, não ia ter problema nenhum. Mas não é assim. Então, desde sempre, desde que quando a gente começou a ter consciência de que a gente tinha uma consciência, as perguntas sempre vêm. Quem sou eu? De onde eu vim? Para que serve esse mundo? Por que a gente nasce, cresce, luta e morre, né? E é impossível nunca ter passado pelo menos uma pontinha desse tipo de pensamento para qualquer pessoa que esteja aqui. É impossível. Todas essas perguntas, elas estão ligadas mesmo a esse caminhozinho de conflito que tem entre eu pensar que sou um serzinho e eu saber que eu não sou esse serzinho. Eu saber, em algum lugar da minha memória, que eu sou o filho de Deus. Certo? Então, o conflito é este. E a guerra contra a gente mesma, que ela aparece contra as pessoas, contra uma situação, contra qualquer coisa. Ai, gente, hoje, desculpem, né? Então, assim, ó, a guerra contra a gente mesma, essa guerra é aquilo que vai nos curar, na verdade, né? Que a gente vai descobrindo, vai tirando daqui, e aí, daqui a pouco, a gente aceita, sem medo, não é? Que nós nunca podemos sair, nunca podemos nos afastar, né? Ou nos separar de Deus, certo? E alguém gostaria de dizer alguma coisa, ou complementar o que eu estou falando, ou pensar junto? Maria Amélia, Oi, amor, tudo fala. bem? Eu queria te fazer uma pergunta e se você pudesse explanar um pouco sobre isso. Tudo bem, perfeito, essa nossa culpa da separação de Deus, tal, ok. Agora, o ego, ele trabalha com o passado e com o futuro, né? Ele nos coloca uma culpa imensa no passado, e nos coloca um medo enorme no futuro, apoiado em cima dessas culpas que ele nos coloca do passado. Como é que a gente pode trabalhar com culpas do passado que o ego nos coloca, porque, de repente, uma situação que está acontecendo agora, inexplicável para a gente, é um resquício de uma culpa que o ego foi buscar lá 2, 3, 5 anos atrás, e ele nos coloca na nossa frente agora, e a gente fala, puxa, mas por que está acontecendo isso? Sabe, mas esse caudal de culpas que o ego puxa lá do passado para nos colocar no presente e nos causar um certo medo do futuro, como é que você explana, como é que você
comentaria algo sobre isso que eu estou te comentando. Obrigado, Maria Amélia. Eu que agradeço, amor, eu que agradeço. Na verdade, Roberto, vai ser sempre a mesma coisa, sabe? Mas quando a gente fala, né, quando a gente fala de algum detalhe desse tipo, é muito legal porque isso reforça e isso traz para a gente essa clareza. Mas é sempre a mesma coisa. Eu posso estar, eu posso me tocar, vamos dizer assim, que eu acho que foi isso que você falou, né? Eu posso me tocar que essa situação que eu estou passando agora, que é muito difícil, que está me deixando com medo, né, e tudo mais, ela vem de uma culpa passada, né? Ou de alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer, e aí eu tenho consciência. Pode ser que eu esteja também na mesma situação, né? Com medo, etc. e tal. E eu me toco, aliás, eu me toco que deve ser alguma coisa do passado, porque senão eu não tinha medo do futuro, mas eu não sei direito o que é. Eu posso ter consciência ou não, tá? Da situação que aconteceu no passado, entende? Quando a gente aceita, né? Isso que o Jesus fala ali no curso dele, ele fala, eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Se você tem consciência de alguma coisa do passado que te dói, você fez ou deixou de fazer, tá? Vamos ter o raciocínio inteiro, para depois a gente chegar numa coisa que eu de verdade tenho vontade de bater nele quando a gente chega no final. Mas veja, olha só, lá atrás você fez o melhor que podia. A outra pessoa também fez o melhor que podia. Não tem ninguém que tenha, a não ser, assim, lógico, né? Mentes que não têm uma função neurológica ou fisiológica, né, normal, e aí ela faz como um psicopata, né? O psicopata, ele faz de acordo, assim, ele precisa daquilo ali. Mas estamos falando de nós aqui, tá bom? De certo, a gente é um pouquinho menos doido, né? Enfim. Quando eu fiz alguma coisa e eu me toco, eu tenho consciência daquilo que eu fiz, eu posso fazer todo o trabalho, tá? Todo o trabalho de perdão, olhando para tudo mesmo, sabe? Para tudo. Olha, fiz o melhor que eu pude, a pessoa fez o melhor que ela pôde, eu agi sob medo, porque era assim que eu tinha, que eu conseguia fazer, eu não conseguia fazer de outra forma, né? E N detalhes, tá? Quando eu não tenho consciência do que foi que aconteceu, assim, não é muito claro, né, ali no curso, mas ele fala, para de ficar procurando detalhe, para de ficar analisando um monte, sabe por quê? Porque o ego vai te enrolar. Vamos atalhar o caminho, né? Nós vamos encurtar o negócio pelo seguinte, se aconteceu um negócio que na sua concepção foi grande, grave, etc., para o Espírito Santo isso não quer dizer nada. Nada. Aquilo que aconteceu lá no passado, ela só está na sua memória de condenação, sabe? De condenação, de condenação. Então ele fala, não vai escrafunchar, sabe por quê? Porque não precisa, entende? Não precisa. O que você tem agora? Qual é a sua intenção? O que você quer? Não é? Tem vários trechos no curso que ele fala o que você realmente quer, tá? Então, a gente volta para cá, a gente volta. Muitas vezes, Roberto, eu sinto uma coisa, um negócio ruim, assim, sabe? Que não tem outro nome, só pode ser culpa, né? Só pode ser culpa. E aí eu fico pensando, gente, o que é isso que está acontecendo? Ainda bem que eu não acredito mais que alguém com camiseta de caveira vai fazer alguma coisa contra mim, entendeu? Pelo menos agora eu não acredito mais nisso, né? Mas, então não tem nada lá fora que foi. Então eu tenho que falar, não, tá, foi isso, mas eu não sei o que aconteceu. Aí eu penso, ego. Gente, eu falo isso literalmente, eu tô confessando aqui para vocês, tá bom? Assim, é doida, mas o que eu vou fazer? Assim, eu falo, ego, não enche, não enche. A culpa inconsciente, ela tá vindo aqui. Então, só que agora eu não tô sozinha para olhar para ela. Então, agora eu me mantenho aqui no momento presente e uso uma estratégia que, quando eu estudava psicologia, eu achava que isso chamava fuga. Hoje,
né, estudando esse curso do Jesus, eu digo, essa é uma estratégia muito sábia. Eu estou aqui, eu não sei qual é, a situação está difícil e tudo, eu saio, tá? Eu saio dela. Ou eu vou assistir uma comédia, ou eu vou falar qualquer bobeira com os meus sobrinhos, entendeu? Eu saio. A hora que volta, eu já volto com uma consciência diferente, entende? E assim, deixa eu só concluir, porque senão vai ficar um pouco perdido. Ó, veja bem. Se eu não preciso ter consciência exatamente do fato que aconteceu, então eu só preciso ter consciência disso aqui que está me doendo, tá? Então, isso aqui que está me doendo é o meu objetivo, o meu objeto de estudo, entende? Da onde ele vem? Ele vem de uma culpa inconsciente. Veja, tudo que nós fizemos com o ego, absolutamente tudo, mas nenhum detalhe, mouse, água, computador, ação ruim, ação boa, tudo, absolutamente tudo, o Espírito Santo pode usar para reverter esse jogo. Tá? Então, se a gente agora está interpretando junto com o ego, seja lá o que for, eu estou, porque não estou bem, então eu estou interpretando junto com o ego, tá? A minha percepção, tá? Eu dei a mãozinha para o ego, estou aqui com ele, certo? E se eu posso fazer isso, olha, eu olho literalmente, estou vendo tudo que eu estou vendo com ele, mas agora eu vou fazer os passos do perdão. Então, eu vou saber com certeza, no meu coração, que isso pode ser a matéria-prima para ele me ajudar a reverter esse jogo. Então, eu volto, faço todo o arsenal que a gente conhece, sabe? Não fico com análise, analisando essas análises todas mirabolantes, sabe? De um monte de coisa. Eu já sei que a culpa é inconsciente, tá? Então, eu volto aqui, eu volto para o momento presente, do jeitinho que você gosta de falar. Eu volto para o momento presente, me lembro que nada do que tem aqui tem qualquer significado na realidade, tá? Na realidade, a gente não está dizendo que a gente não acredita. E aí, então tá bom, fiz todo o arsenal de pensamentos, olhei como todo, olhei cada passo, etc, etc, daí a pouco volto o raio da dor de novo. Faço tudo outra vez, né? E daí a pouco faço tudo de novo. E eu vou começar a perceber, e essa percepção é uma percepção de experiência, né, de experiência, que a cada vez que eu volto, a cada vez que eu olho novamente para uma mesma situação, ela já não é tão pesada. Eu já consigo enxergar alguns detalhes ou passar por alguns que não me machucam tanto mais. Eu já consigo ser um pouquinho mais gentil comigo mesma, tá? E por aí vai. Então, se às vezes eu tenho que olhar 1, 2, 3, 4, 5, né, 999 mil vezes para cada situação, né? E isso faz parte. E essa paciência ou essa benignidade, talvez essa palavra encaixe bem, né? Essa benignidade que a gente pode ter com a gente e que de vez em quando a gente tem, né, ela vai ser usada e ela vai ser muito bem aproveitada pelo Espírito Santo, isso você pode ter certeza. Respondi, Roberto? Quer completar alguma coisa? Quer pensar em alguma coisa junto comigo? Não sei. Maria Amélia. Oi, Laura. Não, tudo bem, Maria Amélia. Desculpe eu Oi. interromper a moça falando, mas tudo bem. Como você comentou, brilhantemente, e eu agradeço por nós termos o Espírito Santo para entregar, é uma ajuda muito grande. Gratidão, Maria Amélia. Grande ajuda, né? Obrigada, amor. Obrigada a você. Gratidão. Fala lá. Eu queria complementar, que eu estava esperando o Roberto falar, e aí eu queria complementar, assim, pegando a introdução desse capítulo 23, que fala bem na linha 2, né? Que a inocência é força e nada mais é forte. Então, assim, se a gente olha para o passado e o ego está buzinando aqui na minha orelha enquanto eu falo para você, mas a gente lembrar que a gente é inocente, né?
isso auxilia nessa culpa que a gente quer trazer do passado, desse roteiro que já passou, e são palavras que nos trazem assim um consolo, né? Então é isso que eu queria colocar. Não, é perfeito, Laura, e não é só um consolo. Ele traz também assim, uma concretude no degrauzinho que a gente está, né? Porque a gente pode não acreditar nisso completamente ainda. Bom, se a gente acreditasse, a gente nem estava aqui, né? Mas é que nós somos inocentes, porque a gente faz coisas que a gente não consegue mensurar, né? E sempre dentro dessa roda de culpa. Então, achar essa inocência faz um alicerce, sabe? Faz um degrauzinho de cimento. Diz, Marcelo. Não, tu estavas comentando aí sobre essa questão dessa estratégia de sair, de dar um time da situação e que isso funciona muito, né? Me lembra também aquilo que o curso fala sobre a negação, né? Que ele fala que a negação é uma ferramenta poderosa quando usada da forma certa, né? E às vezes a gente tem a impressão que a negação é uma coisa assim meio pejorativa, eu estou fugindo. Eu acho que essa negação tem muito a ver com essa fuga que tu comentaste aí na prática, de você sair, né, de uma situação ou negar, desqualificar um quadro circunstancial e saber que você está, na verdade, tá no reino, né? Que você está vivendo essa situação, mas que você, em algum momento, você sabe que você está em paz, né? Que você está em algum lugar, você vai buscar isso, você vai encontrar essa verdade. E assim são estratégias assim meio, a gente vai percebendo assim que Deus é meio malandro, né? Que ele não é muito sério, ele é assim meio malandro, Jesus é meio malandro. E é meio diferente de tudo que a gente aprende, porque a gente aprende essa coisa do ser responsável e tal e tudo, e a gente vai vendo que a coisa é mais leve do que a gente acha, né? E o outro ponto sobre que a pessoa colocou ainda agora há pouco, eu não me lembro o nome, sobre a questão da dualidade, sobre o bem e o mal, né? Que infelizmente o Espírito Santo precisa se utilizar disso para fazer a comparação, né? Para estabelecer o contraste. Essa questão de bem ou mal, essa dualidade está muito ligada à questão da vulnerabilidade que a gente acha, né? Porque o bem e o mal na nossa sociedade, no nosso mundo, é eu fazer um bem para ti, você fazer o bem para mim, ou seja, eu preciso que alguém faça um bem para mim, né? Você precisa que eu faça algo de bem para você, então você é vulnerável, você é uma desgraçadinha que precisa de uma ajuda, eu sou um desgraçado que precisa de um bem, e a gente vai reforçando esse sistema de caridade para um trocar o lugar do outro, né? Tá muito ligado a isso, né? Aquela coisa de Deus é bom porque faz alguma coisa, né? E a gente não vê que isso está ligado a um conceito de vulnerabilidade. E se eu não tiver realmente se eu for realmente invulnerável, eu não preciso que ninguém faça bem ou bom ou mal para mim, porque eu sou, né? Eu sou. Uhum. E é exatamente isso, Marcelo, é exatamente isso. Mas então, assim, enquanto eu preciso que você faça bem para mim e você precisa que eu faça bem para você, eu mantenho o meu especialismo. E assim mantenho o seu também, porque afinal de contas, né, só tem eu, tá bom? Então não tem dois, só tem eu. Aí então eu mantenho o meu especialismo e mantenho o seu. Nessa mesma introdução, a gente já vai terminar, que nosso tempo já acabou, mas nessa mesma introdução, o Jesus fala: olha, o jeito que você pensa do seu irmão é o jeito que você está pensando de você, não é? Porque não tem outro jeito. Eu não tenho outro contexto para pensar, né, de outra forma, tá certo? E o uso correto da negação, usando só as palavras do curso, mas você falou, né, certinho também, mas usando só as palavras do curso. Eu nego que nada que não venha de Deus possa me atingir. Esse é o uso correto, né, da negação que o curso ensina, tá bom? Moçada, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada pela companhia, tá? Muito obrigada. A gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom?
Tá? Ó, beijo no coração de cada um. Viu? Gratidão, Maria Amélia. Gratidão, Obrigada. Gratidão. gratidão. Obrigada, até a próxima. Gratidão. Maria Amélia. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Até daqui 15 Obrigado, dias. Maria Amélia. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.